vamos conversar agora com o André Araújo. O André é um velho conhecido do pessoal do blog, já tem um conhecimento com o André de muito tempo atrás. O André é uma pessoa de extrema erudição, tem alguns livros aí que pioneiramente mostraram como que se formou, digamos, essa ideologia de mercado aí desde os anos 40, 50, em suma, um conjunto de informações sobre economia, sobre a diplomacia. E nós só queremos ver, André, como é que você está vendo, digamos, a partir dessa campanha, o que pode mudar em algo que se tem criticado muito, que é uma certa falta de rumo aí em várias políticas, inclusive na diplomática. Eu acho que nós estamos num momento interessante e crucial, porque é um momento que o sistema político atual, que é o sistema petista, pode fazer uma correção e se manter íntegro. A integridade se dá pela inclusão social, que realmente é um feito que é destacado no mundo inteiro. Não há nenhuma dúvida que o sistema, que o modelo do PT conseguiu fazer uma inclusão de alto nível. Poucos países conseguiram fazer isso em tão pouco tempo. Mas ele tem desvios operacionais que podem ser corrigidos com relativa, não digo facilidade, mas com relativa economia de forças. Eu vejo um problema, obviamente, na política econômica, que há necessidade principalmente de previsibilidade. Não precisa ser, a política pode ser de vários tipos, pode ser mais expansionista, menos expansionista, mas ela precisa ter uma visão de ponto de chegada, que hoje não tem. Hoje nós não sabemos onde é que a política vai acabar. Então, é possível fazer qualquer tipo de política. São opções, as opções são opções não técnicas, sim opções de natureza realmente política. Mas é preciso saber onde a política quer chegar, porque os agentes econômicos precisam se encaixar nessa estratégia. Então, é possível fazer uma política mais voltada ao crescimento, mais a distribuição de renda, mas é preciso deixar isso, os mecanismos que se quer adotar, eles precisam ser claros, porque senão os agentes não sabem o que fazer. E essa desorientação dos agentes é que leva à ineficiência de todo o sistema. Quer dizer que, digamos, essa resistência que você vê dos agentes econômicos aí estão muito mais ligadas a críticas operacionais do que a ressalvas ideológicas. Evidentemente, porque os mesmos agentes, as mesmas empresas, as mesmas cabeças, os mesmos bancos, os mesmos financistas operaram em situações extremamente confusas no passado e operaram com relativa tranquilidade, porque havia uma definição. Por exemplo, no tempo de alta inflação, mesmo durante o regime militar, a inflação era alta, havia um open market de 30% a 40% ao mês, mas se sabia o que estava sendo feito. Então, os agentes se adaptavam a isso. E houve grande expansão da economia. E muitas fábricas foram construídas nessa época, mesmo com alta inflação. Quer dizer, a alta inflação é a pior dos mundos, mas se você dá como é que eu estou fazendo, então os outros se adaptam a isso que você está fazendo. A música está dada, o maestro está dando a regência. Então fica fácil, o agente econômico ele é um oportunista, por definição. E ele se adapta a essa situação, qualquer situação. Né? O que não pode haver é não definição. O que nós temos hoje é uma situação de não clareza. Não então, sabemos onde é que o governo quer chegar. André, você acompanhou de perto aí, eu sei como testemunha aí o conhecimento que você tem sobre a política externa americana, sobre o Departamento de Estado, sobre o mundo empresarial americano, sobre os grandes escritórios de advocacia, e você acompanhou de perto o que foi a aproximação do PT com esse mundo norte-americano. Hoje, como é que você analisa essas relações? Como que lá fora se vê aqui e como que eles veem também os outros dois candidatos aí, o Aécio e a Marina? Nós estamos pagando um preço muito alto por essa falta de protocolo dos Estados Unidos. Quer dizer, nós podemos fazer tudo o que estão fazendo, até mais longe, em termos de uma economia não ajustada fielmente aos ditames do mercado. Mas o modo de fazer, a maneira como nós estamos lidando com os Estados Unidos está errada.
Eu acho que a política brasileira externa, ela precisa ter objetivos também claros. E pode ter objetivos que não são os mesmos dos Estados Unidos. Eu cito o caso da questão palestina. A orientação da política americana é péssima, porque eles são guiados pelo lobby judaico no Congresso e eles não têm nenhuma flexibilidade nessa questão. E essa questão não resolvida geraram outras questões no Oriente Médio. O Brasil pode ter um papel contrário a isso. Eu estou favorável a isso. Não precisamos seguir os Estados Unidos. O governo Fernando Henrique errou muito nisso. O governo Fernando Henrique fez duas ações erradas, a meu ver, a favor dos Estados Unidos, ou próximo à política americana, que não precisava ter feito. O primeiro foi a adesão ao Tratado de Não Proliferação, que os governos militares todos rejeitaram, desde o tempo do general Geisel. Isso não era nem cogitado que o Brasil fosse assinar. O governo Fernando Henrique assinou esse tratado sem cobrar nada por isso, quer dizer, assinou de graça. E segunda coisa, o governo Fernando Henrique foi um governo pró-Israel, pró-Estado de Israel, de uma forma desnecessária também. O Brasil tem uma população árabe muito grande e deveria ser mais neutro naquele momento. E não podia foi. Ser mediador. Mediador, mas perdeu essas condições porque o governo Fernando Henrique ficou muito alinhado à posição americana, que não precisava estar. Agora, nós estamos fazendo o contrário, nós estamos nos desalinhando demais, quer dizer, nós estamos querendo ser anti-americanos por capricho, o que também não agrega nada, porque nós estamos de graça brigando com os Estados Unidos em questões que não precisava ser de confronto, sem obter nada em troca. As formas não protocolares de lidar com os Estados Unidos não são boas para o Brasil, porque criam uma má vontade. E a má vontade do Departamento de Estado, ela contamina como um vírus. É um vírus que acaba contaminando o mercado financeiro. Quer dizer que quando a gente pega, digamos assim, os conflitos, o desgaste na área diplomática, o desgaste na área empresarial, isso está muito mais ligado a uma forma de conduta do que a postura específica. Do que a essência, exatamente. Por exemplo, a questão das... demora, eles são lentos para perceber. Eles estão percebendo agora, os americanos, não Obama, o presidente Obama, que é transitório, mas o establishment diplomático americano, estão percebendo o esquerdismo exagerado no governo Dilma. Essa percepção começa a ser transmitida ao mercado financeiro. O esquerdismo, no caso, é por conta, digamos, daquele voluntarismo na definição de tarifas, por aí. Por aí, e também a questão de cortesia diplomática. Não pode se fazer o que se faz assim por capricho, parece que há um prazer em ser antagônico aos Estados Unidos. Isso não combina bem. A cancelamento da visita até pode se falar que foi por causa da espionagem. Agora, cancelamento de uma reunião com o Kerry, está parecendo confronto, está parecendo que eu quero brigar com você. E não em cima de questões centrais. Não em cima de questões substantivas, quer dizer, simplesmente para querer mostrar que eu sou independente. Isso não constrói para o Brasil. Porque essa percepção, ela demora para se cristalizar, mas quando ela se cristaliza, ela também demora para voltar para trás. Então, está se cristalizando hoje no Departamento de Estado, hoje, que o Brasil está ficando um país cada vez mais esquerdista. Isso não é bom para o Brasil, porque vai contaminar a agência de rating, contamina o mercado para a emissão de bônus do Brasil. Isso acaba mais na frente atrapalhando a vida do Brasil. Então, estamos fazendo isso por capricho ideológico, pelo círculo que está se formando em torno do Itamaraty, que isso é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. O Brasil precisa ter, algumas vezes, atitudes um pouco mais firmes com relação aos países bolivarianos, não está tendo. Cede em qualquer situação, não importa o qual seja, o Brasil cede aos países bolivarianos. E essa tentativa do Brasil de aproximação com os BRICS aí? Isso não é neutro, isso não é mal visto. Não há maior problema, porque cada um desses BRICS tem sua própria política externa perfeitamente definida. Quer dizer, a Índia hoje está tentando se aproximar dos Estados Unidos de uma forma mais direta, porque o governo novo da Índia é um governo neoliberal, e o primeiro-ministro esteve agora nos Estados Unidos, tentando se aproximar mais. Ele teria todas as razões para não se aproximar, porque ele teve visto negado há 10 anos,
pelos Estados Unidos, ele é uma pessoa que foi maltratada pelos Estados Unidos, entanto ele esteve lá e está tentando se aproximar mais, por razões objetivas, não é uma questão pessoal nenhuma. Quando a gente olha historicamente aí as relações diplomáticas, aí, um dos pontos que pegava muito, eu tenho a impressão, em termos de desgaste na diplomacia americana, são, digamos, esse passionalismo aí do político latino-americano. É isso que está retornando essa imagem? Eu acho que há uma questão de erro de percepção. Por exemplo, os governos do passado, o Brasil nunca foi alinhado aos Estados Unidos. Essa é uma visão errada que a esquerda coloca na mesa. O Brasil teve grandes períodos de desalinhamento completo dos Estados Unidos. Período Geisel. Período Geisel, não só isso, período da Arthur Bernardes. Arthur Bernardes nacionalizou a Itabira Iron, que é o embrião da Vale do Rio Doce. Ele nacionalizou, confrontando os Estados Unidos, porque o dono não era americano, era o Percival Farquhar. Então, o Brasil teve períodos, o Jânio Quadros teve um período de desalinhamento completo com Che Guevara lá. Do Che Guevara e na gestão de abrir mercados na África. O Geisel nem se fala. Então, quer dizer, o Brasil não foi alinhado sempre. Ele foi muito. Eu vejo dois períodos de alinhamento até errados. Acho que excessivo e o Brasil perdeu com isso. Foi o governo Dutra, que se alinhou demais com os Estados Unidos, naquele momento o chanceler Raul Fernandes, e se alinhou demais, eu acho que ele se alinhou demais no governo Fernando Henrique, porque a questão da assinatura do Tratado de Não Proliferação, sem nenhuma contrapartida, de graça. A questão das patentes, você acha que foi bem negociado? Eu acho que as patentes do Brasil foi correto. O Brasil correto, não foi ao infinito, mas foi correto. Acho que agora, o que o Fernando Henrique fez de graça, nós estamos fazendo de graça também agora contra os interesses do Brasil. Dentro do Itamaraty, você vê. O Itamaraty ele sempre teve um pensamento autônomo aí, em vários momentos aí, desde mais à esquerda, dos barbudinhos aí dos anos 70 até o pessoal do LAF. Essas tendências são nítidas lá ou teve muita renovação? Hoje ainda não dá para perceber. Eu acho que o Itamaraty teve muita mudança e quase não se vê mais hoje um eixo de pensamento lá dentro. Ele ampliou, em primeiro lugar, ampliou muito. Você pega o organograma do Itamaraty, você fica hoje chocado. Tem 78 divisões, quase 40 departamentos. É muito grande, ficou muito grande, não sei nem onde põe tanta gente para fazer tanta coisa. São temas relevantes ou... Não, tem muitas, eu acho que está muito pulverizado, eu acho que deveria ser mais centralizado. 3 ou 4. Mas, de qualquer modo, eles ampliaram o leque de preocupações, digamos. Ampliaram muito, porque a visão do Pinheiro Guimarães foi ampliar o Brasil para a África, né? Então deu-se grande espaço aos países emergentes. Bom, isso é bom, mas não se pode esquecer que o Brasil é um país ocidental, é um país, um grande país, é um país muito alinhado à Europa e aos Estados Unidos. Então isso foi posto mais ou menos de lado, como se isso fosse secundário, e o importante fosse a África e a China. Isso não é certo. O Brasil é um país que, tradicionalmente, por cultura, por formação étnica, por formação demográfica, ele é alinhado à Europa. A Europa é o nosso grande aliado, e a Europa e os Estados Unidos. Nós não somos grandes aliados da Rússia. Mas os Estados Unidos ele tinha uma visão sobre o Brasil aqui, o Brasil seria uma espécie de um guardião aqui do Sul aqui, que isso aí acabou tendo curto-circuito no meio. Eu acho que aí o Brasil perde, porque eu acho que a minha visão do Brasil, no processo do mundo, da ordem global de hoje, é que os Estados Unidos estão em decadência, eles estão perdendo poder relativo, não é que o poder absoluto se mantém, mas o poder relativo, porque com o incremento econômico da China e da Índia e do Brasil, os Estados Unidos perderam parte do que ele tinha de poder. Mas o Brasil, dos BRICS, é o único país ocidental. Os outros são asiáticos, são de culturas não democráticas, de culturas autoritárias. Quer dizer, o Brasil é um país que tem proximidade intelectual, cultural, social com os Estados Unidos. É o mesmo tipo de formação multiétnica, multirracial, multireligiosa. Nós estamos muito parecidos com os Estados Unidos. E caberia ao Brasil ser herdeiro
como os Estados Unidos foi herdeiro do Império Britânico. Quando o Império Britânico começou a entrar em decadência pelo fim do ciclo do imperialismo, os Estados Unidos foram os seus herdeiros, sucessores. Quer dizer, foram herdando as posições que eram do antigo Império Britânico. O Brasil teria muito mais ganho se apresentasse ao mundo como herdeiro de parte do poder americano. Como se fosse um tio rico que está velho e doente, e aqui tem um sobrinho. Sem significar alinhamento automático. Sem significar alinhamento, mas uma espécie de herdeiro, porque o Brasil tem condições diferentes dos outros países. O Brasil tem condições únicas que não tem os outros BRICS. Inclusive uma democracia estável. Em primeiro lugar, instituições sólidas de democracia e estabilidade democrática. Em segundo lugar, uma economia muito diversificada. O Brasil é muito mais diversificado que qualquer outro dos países, porque ele tem tudo, tem indústria, tem agricultura, tem mineração. Terceiro, tem uma proximidade cultural com a Europa, intelectual, cultural, muito grande com a Europa e com os Estados Unidos. Nós não temos proximidade intelectual com a Índia, nem com a China. Quer dizer, nós não temos nada a ver com esses países em termos de similitude de pensamento, de modo de ver o mundo, de formação das famílias. Nós temos muito mais proximidade com os Estados Unidos. É muito mais próximo. Tanto é que o brasileiro se sente bem nos Estados Unidos e não se sente bem na Índia. Quer dizer, nós não temos casta aqui como tem na Índia. Nós não temos a cultura de um filho, aquele sistema complexo da sociedade chinesa. Então, nós estamos próximos da Europa. Não adianta querer mudar isto, como estão fazendo alguns do Itamaraty, querendo virar o Brasil para os BRICS, porque os BRICS não tem nada a ver com o Brasil. Você pode, no máximo, ter acordos estratégicos para estratégia econômica, mas não cultural, social, moral, civilizatória. Nós temos proximidade muito mais com a França, com a Itália, com a Espanha, com os Estados Unidos, do que com esses países. Então, há um erro de percepção. BRICS é simplesmente um acrônimo econômico, só econômico, não tem nada a ver com estratégia geopolítica. BRICS não é uma estratégia geopolítica, porque eles têm interesses próprios. A China tem problemas graves com a Índia, com as fronteiras. É uma cultura complicadíssima na Ásia. A Índia é a mesma coisa, tem 200 línguas diferentes. São países muito diferentes, a Rússia também. André, essa campanha não ajudou a levantar esse tema da diplomacia, eu acho que não. Da geopolítica. A geopolítica não ajudou a levantar. Não foi. É um tema aqui no Brasil, que o Brasil é potência sem perceber que é potência. Né? O Brasil é um país hoje dos 10 maiores do mundo, portanto é um país que tem que ter muito interesse na política externa, na geopolítica. É fundamental que o Brasil tenha essa iniciativa. Mas o povo não está preparado, não percebeu o papel que o Brasil pode desempenhar e tem que desempenhar fora do Brasil. Então, a política externa tem que ser hoje um item entre os 5 principais itens de uma campanha presidencial. E não está sendo, ninguém fala nisso. Nos Estados Unidos, apesar de potência hegemônica tanto tempo assim, o eleitorado também ele é muito botado para dentro. Né? Como é a diplomacia tratada nas campanhas eleitorais? Porque lá também usa muito essa questão do terrorismo, aqueles pontos de alcance mais imediato. Né? Realmente a diplomacia lá não é bem tratada na política externa, nas campanhas, não é bem vista. Um ou outro grupo, por exemplo, o pessoal da relação da Costa Leste tem um pouco mais de percepção da diplomacia, meio oeste não tem. Isso afeta mal a diplomacia. Os erros da diplomacia americana, que são imensos, vêm desse desconhecimento do povo. O povo não sabe da diplomacia. Falam muita bobagem também nas campanhas. Eu me lembro da campanha da primária do Obama, eu estava lá, eu vi todas as primárias do Partido Republicano. Falando de bobagem, era inacreditável. O Ron Paul, por exemplo, dizia que o Brasil só devia se desligar do mundo, devia se fechar, não tem interesse no mundo mais. E era ouvido, aquele homem parecia um sábio, mas falando uma imbecilidade, uma estupidez fantástica. Aqui também ouviram ele falar. Tem essas visões malucas, lá também está cheio de malucos, de políticos malucos, falam coisas loucas. Que os Estados Unidos têm que ser isolados do mundo. Né? Ele não tem que interferir no mundo, mas ele tem que saber o que acontece no mundo e agir de acordo com o seu peso. Como o Brasil tem um peso na política no mundo.
tem um peso importantíssimo na área de alimentos, né, porque o Brasil é um grande exportador, é o maior do mundo de carne, é um grande exportador de soja, às vezes é o maior do mundo, às vezes é o segundo. Então o Brasil tem um peso extraordinário no mundo, é o maior país que tem o maior peso no mundo em questões ambientais. Então o Brasil tem um papel gigantesco, mas ele não está sabendo exercer esse papel. Ele parece acanhado. Eu acho que a diplomacia brasileira está acanhada, ela precisa ser muito mais brilhante, aparecer muito mais. Mas se for pegar, por exemplo, o Aécio ou a Marina, você vê alguma... O Aécio tem a questão do alinhamento com os Estados Unidos, voltar aos tempos Um alinhamento econômico, né? Eu não vejo alinhamento geopolítico, não, mais econômico. Eu não vejo, eu não conheço, porque ele nunca falou sobre isso também. Mas diríamos que ele vai herdar a linha que o Fernando Henrique trouxe lá de trás. Né? Mas aí é um perigo, né? Porque aí vamos para o outro lado. Quer dizer, vai ficar um alinhamento tipo alíneo, que também não é interessante para o Brasil. Nós não temos que nos alinhar integralmente com o mercado financeiro da hora. Nós temos que ter nosso papel é um pouco diferente do mercado financeiro. Eu, por exemplo, sou um grande crítico das fusões que foram permitidas no Brasil. O Brasil permitiu coisas aberrantes, como a venda da Mil para um grupo americano. Isso é uma aberração. Uma área sensível. Ultra sensível de serviço à população. Pagarem 5 bilhões de dólares por uma empresa aqui, quer dizer, isso tem que ser pago por economias aqui no atendimento. Vai ser um desastre. Essa companhia que comprou não é a primeira de primeira linha. Quer dizer, o governo do PT devia ser mais cuidadoso com isso. Os frigoríficos aí. Os frigoríficos não tem se fala, a concentração de capital nos frigoríficos, assim, de uma forma desleixada, sem maior escrutínio, não é? Então eu acho que eu sou nesse ponto mais à esquerda que o PT. O PT, a questão do CAD é gravíssima, o CAD não está fazendo praticamente nada, a não ser dar mercado para advogado, né? Porque no fim é aprovado tudo, depois de um processo que custa caro, porque tem 5, 6 escritórios que fazem esse papel de advogado, todos são escritórios com pessoas que vieram de lá de dentro. E vão para a justiça comum. E a justiça, e no fim, não teve um único caso nos últimos 10 anos importante que foi bloqueado pelo CAD. Então, isso nós temos... Nós temos ali um caso escandaloso desse que Ambev, né? Ambev, sim, o Gessner lá, que deu um parecer de 4 páginas para uma fusão daquele tamanho. Daquele tamanho. Ali foi escandaloso, mas aquele caso do ex-reitor da USP aí, o... Grandino Rodas. Grandino Rodas, aquele presidente do CAD, vem a compra da Garoto pela Nestlé, o CAD vota contra e ele dá uma entrevista em seguida dizendo que tinha que ser questionado na justiça isso. Escandaloso. Escandaloso, absolutamente escandaloso. Eu acho que essa questão, se o PT quer fazer um papel de moderação na concentração de capital, ele devia ter uma atuação muito mais forte nesse campo. O caso da Mil eu acho escabroso, eu acho que nos Estados Unidos jamais seria permitido. Você imagina se uma companhia francesa de seguros de saúde fosse comprar a maior americana de seguro, não seria permitido. Mas, André, você sabe que eu estava vendo a política de saúde aí do Ministério da Saúde, a política de desenvolvimento produtivo aí, que eles pegaram os remédios que são relevantes para o Brasil, chamaram as multinacionais e falaram, querem vender? Transfiram tecnologia. Que é uma prática habitual. E eles aceitaram. E aceitaram. Quando você vai para tem que chamar para a mesa. Fazenda, MDIC, qualquer contrapartida que eles acham que vão ser criticados porque vão estar interferindo no livre mercado. Não. É uma submissão que... Nos Estados Unidos, por exemplo, a história americana, da economia americana, tem intervenções mais imensas do governo americano em tudo. Por exemplo, a Standard Oil, em 1905, foi implodida, né? O governo americano, em 1905, faz mais de 100 anos, mandaram implodir, foi implodida e acabou, ninguém questionou. Aquilo era um poder excessivo que não interessava ao país, né? Quer dizer, essa visão, é claro que agora isso, infelizmente, diminuiu nos Estados Unidos, depois do governo Reagan. Ainda faz Chicago lá com... Mas ainda assim, há muita contestação a evidente concentração excessiva de capital. O PT devia aproveitar que é um governo de esquerda e não aceitar essas concentrações. Que foram, mesmo no setor bancário, nós temos hoje só poucos bancos, quando o Brasil teve no passado uma história interessante de muitos bancos. Mas quando você pega o Federal Reserve dos Estados Unidos, ele define limites máximos de participação bancária em cada estado. Em cada estado. E isso nem se discute. Não se discute, né? Lá outra coisa, lá os estados têm suas superintendências de bancos por estado. Aqui não existe.
aqui criou-se um mito errado que o Banco Central é o único que pode lidar com bancos. Então, as agências de proteção ao consumidor não lidam com bancos. Lá não é assim. Lá, cada estado tem a sua superintendência de banco. Cada estado. A Flórida tem a sua, a Geórgia tem a sua, e elas trabalham contra os bancos a favor do consumidor. E nós aqui criamos um mito que o consumidor não deve ser protegido, porque o Banco Central não está nem aí para o consumidor. E o que tem você acha estrutura para isso? do papel do Banco Central aí, o nosso? Eu acho que o Banco Central está com um papel amorfo, ele não está, porque o Banco Central, a visão de hoje do Banco Central de todo mundo, inclusive do europeu, que é o mais ortodoxo, é que ele tem que ter duas metas, né? O Federal Reserve tem isso desde a fundação. A meta de estabilidade monetária e a meta de criação de emprego. Quer dizer, essa criação de emprego no Banco Central brasileiro não existe. Não tem nenhuma visão disso. Né? Eu acho que hoje o nível de diretoria do Banco Central é um pouco abaixo do que é a média histórica. Nós tivemos no passado grandes nomes do Banco Central. Né? Hoje não vejo nenhum grande nome. São absolutamente desconhecidos. Não são nomes que têm trabalhos, livros publicados, que tem um destaque na academia. Não se vê nomes passivos, né? Burocratas. Então eu acho que o Banco Central está sem brilho. Não digo que está fazendo nada errado, mas ele está sem brilho. Precisa ter pessoas com mais visão de futuro do que simplesmente tocar o dia a dia. O Banco Central não pode ser um banco de burocratas. E hoje é um banco de burocratas. Isso. Né? Então precisamos ter um pouco mais de brilho. Porque o Brasil é um país que precisa de gente muito pensando o dia inteiro como compatibilizar a estabilidade monetária com prosperidade, com crescimento. Não é só se levantar a Selic para segurar a inflação. Isso aí qualquer um faz. Precisa ter gente um pouco mais brilhante do que isso. É isso. André, obrigado por sua participação aqui no VGN. Nós vamos continuar aí no decorrer da tarde aí, com mais entrevistas para tentar discutir esses temas nacionais no dia que você tem a definição do primeiro turno. Tá bom. Obrigado pelo seu convite.